Hoje nós vamos receber o pastor Eduardo Coimbra. Pastor Eduardo, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e vamos conversar sobre maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Realmente existe maldição que vai de geração a geração? Se você quer saber a resposta para essa e muitas outras perguntas, não perca o programa Mente Aberta, já está no ar. Hoje eu recebo o pastor Eduardo Coimbra. Quando o pastor Eduardo Coimbra vem, é sinal de audiência, é sinal de que no YouTube vai bombar, né, pastor Eduardo? Já viu que começa lá tanto de comentário, participação, porque o tema sempre é polêmico, né? É exatamente isso. Tudo o que você pode notar, nós notamos na rádio, notamos aqui também no Mente Aberta, todos os programas que a gente faz com o tema libertação, ele é um pouco polêmico, ele é um pouco controverso e aí aguça a curiosidade das pessoas. E é bom que traz conhecimento, né? E eu fico muito feliz por Alguns isso. ficam até incomodados, alguns até criticam, discordam, mas eu acho que é rico esse debate. Claro que é. Porque tem que trazer à luz esse assunto, isso, né? Esclarecer. Ora, maldição hereditária é um tema que sempre dá discussão e é muito importante a gente conhecer. Inclusive, eu vou pedir que a gente coloque na tela uma das pessoas das luzes faz uma pergunta sobre a maldição hereditária. Vamos lá? Olá, eu sou Herbert Murilo, sou de Montes Claros e gostaria de saber se as maldições são hereditárias. Beleza. Se as maldições são hereditárias, pastor Eduardo, são? Veja bem, não que elas sejam, mas elas podem se tornar, né? Porque a maldição, ela deriva de atitudes, de atos. E se isso perpetua, ela se torna hereditária, onde os seus descendentes, eles vão herdar essa maldição. Mas eu posso, com as minhas práticas, por exemplo, pecados e iniquidades do Eduardo, vai trazer maldição para mim. Se esses pecados e iniquidades do Eduardo perpetuarem, pode ser que ocorra na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, e aí sim se tornam hereditárias, né? Quando eu recebo uma herança, aí sim ela é hereditária. Aí a maldição é hereditária. Deixa eu entender. Como é que é isso? Olha só. Pegar um caso. De repente a pessoa tem lá, o avô dela era viciado em álcool, era alcoólatra, né? Aí teve o pai dessa pessoa e o pai não manifestou nada de vício de álcool. Mas a pessoa, quando está lá com 18, começa a sentir desejo de tomar bebida alcoólica. Isso pode ser uma maldição hereditária que pulou uma geração? Pode ser, não necessariamente ela precisa ser precisa, obedecendo a cadeia hereditária de, sei lá, tataravô, né? O bisavô e logo depois. Não, ela vai perpetuar na cadeia hereditária, ou na árvore hereditária. Uhum. Ela vai se repetir. Uhum. Né? Então, não necessariamente ela precisa ser rigorosa observar. Ela vai se manifestar nos descendentes. Uhum. E aí é que se caracteriza a maldição hereditária. Agora é uma questão puramente espiritual, porque a gente fala hereditário, parece uma coisa meio genética. Não é genético isso é espiritual. É espiritual obedecendo a cadeia hereditária. Eu herdo de quem eu sou descendente. Eu sou descendente, então eu vou herdar dentro da cadeia hereditária. Então é uma forma de uniformizar. Uhum. Então é espiritual, sim, mas ele vai refletir no natural. Como você herda bens, né, materiais, você também vai herdar uma carga espiritual negativa, isso aí é sem dúvida. E um dos sintomas de maldição hereditária é repetição de comportamento e vício. Nesse exemplo que você deu. Cigarro. Nesse exemplo que você deu, comportamento e vício. Uhum. Depravação sexual, uma série de coisas. Agora, pastor Eduardo, eu já vi tantas pessoas falando, inclusive na rádio, várias pessoas que... Eu estou falando da rádio aqui, para quem não está entendendo, nós temos também um programa na Rádio Super em Belo Horizonte, né, que vai pela web, para todo o Brasil, todo o mundo. Nós temos ouvintes do mundo inteiro, abraço, pessoal, né, que nos ouve pela web, né, lagoinha.com, você lá ouça a rádio, você ouve o nosso programa, né, na hora do almoço. Várias pessoas falam assim, mas vem cá, pastor, a Bíblia diz que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. A conversão não quebra a maldição hereditária? Exato, isso aí é um ponto controverso.
que causa, que provoca discussão. É exatamente isso. Paulo fala que a lei, que Cristo é o fim da lei. Isso. Então eles falam que, eles entendem, né, essas pessoas que resistem a esse tema, que debatem, eles falam que a maldição, ela foi bem presente no Velho Testamento, né? Ela foi bem presente ali para aquele povo, e Deus lançava ali as maldições, e que Jesus cumpriu a lei. A base nossa, né, que a gente trabalha basicamente em três textos bíblicos para tratar com maldição hereditária. Um é 1 Pedro 1, 18 e 19, né? Quando Pedro fala que não foi por ouro e prata, com ouro e prata, que fostes resgatados, né, pela vossa vã maneira de viver, mas sim pelo sangue de Cristo Jesus. A sua vã maneira de viver que recebestes por tradição dos vossos antepassados. Quer dizer, Pedro está destacando aqui um comportamento, uma atitude, um modo de vida que a gente recebe por tradição dos nossos antepassados. Quer dizer, e ele fala de uma forma que acaba ficando bem claro. Por quê? Porque a tradição é um dos principais canais que o diabo usa para perpetuar a maldição hereditária. Então, a gente sempre discute isso, tanto lá na rádio, já discutimos aqui também, essa questão, se está em Cristo Jesus, nova criatura é. De fato é, mas ele precisa entender aquela lei que nós já trabalhamos aqui também, da herança e a lei da responsabilidade. A herança vem como uma visitação, influenciando para você se comportar, e a responsabilidade é como você se comporta, como você absorve isso. Então não é uma determinação, assim, não é um determinismo. Se meu avô tinha um problema, meu pai, tudo não quer necessariamente que eu vou ter que desenvolver. Não necessariamente, porque eu tenho a minha responsabilidade de sofrer aquela influência e aquela visitação, e não propriamente dito, me dobrar a ela. É como você andar num ciclo de amizade de más influências. Sim. Né? Isso acontece muito na adolescência. Eu estou andando com os colegas de escola e todos usam drogas. Não necessariamente eu vou usar. É mais ou menos assim, guardadas as proporções, é mais ou menos isso. Nós temos uma pergunta sobre maldições que vem das ruas. Vamos lá, pastor Eduardo, para o senhor responder, por favor. Olá, meu nome é Vitor José, eu sou daqui de BH. E eu queria saber o que a Bíblia fala sobre as maldições. Boa pergunta. O que a Bíblia fala sobre maldições? Tem um texto que eu quero que o senhor explique. Né? O Vitor até fez a pergunta, eu vou especificar. Porque o pessoal fala assim, maldição sem causa. O pessoal, não, a Bíblia diz que uma maldição sem causa, ela não se cumpre. Eu fico pensando, e aí? Então, a pessoa me amaldiçoou, sabe, eu tenho o corpo fechado, o pessoal fala, eu tenho o corpo fechado, isso me não atinge, como é que é isso? A Bíblia fala que a maldição sem causa, ela não encontra pouso, né? Assim como a andorinha voa e o pardal esvoaça, a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Quer dizer o quê? Se não tem uma razão de existir na minha vida, ela não vai me pegar. Sobre a sua vida, Israel, não vale encantamento. Na realidade é isso, que as pessoas lançam mão desse texto. Isso é uma coisa, né? A Bíblia fala, respondendo a pergunta do irmão, eu já citei aqui 1 Pedro 1, 18 e 19, outro texto que a gente trabalha muito, o texto de Êxodo 20, a partir do versículo 4, né? Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tem outra tradução que fala daqueles que me odeiam, né? Então ali fica claro. E se você for entender esse texto de Êxodo 20, é o texto dos 10 mandamentos. Exatamente. E os 10 mandamentos foi o quê? Foi exatamente a instituição da lei. Foi a instituição da lei. E foi no Velho Testamento. E mesmo hoje, os 10 mandamentos prevê, não matarás. Mas se você matar, você continua não matando hoje, depois da vinda de Cristo. Respondendo aquela a sua consideração anterior, né? Fala, não adulterarás.
e adulterar também continua errado. Então, a lei tem Cristo como o seu fim, né? A lei tem Cristo como o fim. O fim é como se a lei desaguasse em Cristo. É a coerência de Deus demonstrada em Cristo Jesus, de que a lei é possível se cumprir em Cristo. Então, na realidade é essa. Outro texto que a gente trabalha é Lamentações 5:7, que fala: os nossos pais pecaram e já não existem, e nós pagamos pelos castigos que eram sobre eles. Então a gente entende que tem uma série de versículos que nos orienta e que nos dá uma direção de trabalhar considerando a maldição hereditária. Estamos conversando sobre maldição hereditária. Deixei para o pastor Eduardo aqui, antes do intervalo, uma pergunta que é muito comum sobre o poder que uma fala de uma mãe, uma palavra de uma mãe tem sobre a vida de uma criança. Ah, menino, você não vai dar nada na vida. Ah, você é igualzinho o seu avô, você é igualzinho o seu pai. E, obviamente, quando fala que é igualzinho, falando de defeitos. Sim. Isso tem poder, pastor? Nós separamos nessa matéria, vamos falar assim, de maldição hereditária, os sintomas de maldição e as causas de maldição, para trabalhar. É aquilo que eu já falei, libertação é um processo, né, investigatório, onde a gente trabalha também a maldição hereditária. E palavras proferidas por pais ou autoridades é causa de maldição. Tem poder, então? Tem poder. Lança sobre uma pessoa a maldição. Ela lança sobre a pessoa a maldição. Então as mães têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado com o que fala com o filho. E outra coisa, além de vir uma carga de maldição, ela também traz uma carga de ferida de alma. Isso que eu ia perguntar. Ela traz. A gente questão, trabalha assim, isso também. O perigo na psique, porque se falar para o menino que não vai dar nada, isso vai mexer no intelecto dele, no coração dele, ou porque tem uma questão dos principados e potestades de abrir uma brecha, dar uma legalidade. São os dois casos, então. Nós trabalhamos lá no Resgate, que é o nosso retiro de libertação, com o tema de ferida de alma também, e a gente nota muitos casos de rejeição, de ferida de alma, de complexo, de pais que proferiram palavras de maldição aos seus filhos ainda na infância, e aquilo ali pegou de uma forma que a criança, de fato, ela não consegue desenvolver na adolescência, nem na sua idade adulta. E às vezes a gente encontra pessoas já de idade bem avançada e estão presas por causa daquela palavra lançada. Mas e a questão da espiritualidade, digamos assim, essa palavra pode ser uma autorização espiritual de um pai e de uma mãe, como se fosse abrir um canal, abrir uma brecha da legalidade espiritual? Quer dizer, os demônios podem... você está autorizando? Sim, então vamos embora. Da mesma forma que eu falei aqui, que a tradição é um dos principais canais que o diabo usa na maldição hereditária, um dos principais canais que Deus usa para nos abençoar são os nossos pais. Sim. Eles são autoridade sobre nós. E Deus libera a bênção através dos pais. Se eu sou um abençoador e abro mão de abençoar para amaldiçoar, ele vai provocar um efeito. E se não provocar um efeito espiritual, porque nós estamos trabalhando aqui de forma espiritual, se ele não provocar um efeito espiritual, ele vai trazer um trauma psicológico. Sim. Aquilo vai ficar gravado na mente daquela criança ou daquele adolescente, daquela pessoa. Não, a gente está trabalhando por criança e adolescente porque eles são mais frágeis. Mas até uma pessoa adulta, né, uma pessoa já de idade já avançada, madura, se você lançar uma palavra de derrota para aquela pessoa e ela estiver numa situação de fragilidade, aquilo vai pegar. Sim, também. Perfeito. Né? Vai pegar. Eu vou dizer antigamente, mas hoje em dia também muita gente ainda faz isso, né? Eu tenho procurado fazer, né, com meus pais, pedir bênção. Porque antigamente, eu lembro, meu avô e minha avó sempre, a primeira coisa eu fui ensinado, pede bênção para o seu avô. E aí, pedia bênção, avô, e nem era bênção, é benção, né? E Deus te abençoe. Isso tem uma questão espiritual, porque nós estamos falando de maldição hereditária, mas tem também a questão de ao proferir a bênção de um ancestral, não, ou de um avô, de uma avó, de um pai, da mãe, isso tem um poder espiritual? Tem poder de qualquer pessoa que tem autoridade espiritual, né, e principalmente os nossos pais, avós, isso tem um poder considerável. E se você for entender o que significa abençoar, abençoar significa liberar para prosperar.
né? Quando as pessoas se despediam, né, mais antigamente, hoje menos, mas ainda no nosso meio ainda existe, que a gente se despedir, vai em paz, Deus te abençoe, Isso. quer dizer o quê? Significa o quê? Faça boa viagem. Eu estou te liberando para que você faça uma boa viagem, que você prospere. Então, abençoar significa fazer boa viagem, significa liberar para prosperar. Aqui em Minas é engraçado, mineiro, quem está vendo a gente de outros estados, nós temos um dialeto aqui em Minas, né? Em Minas, às vezes, vai despedir da pessoa, o mineiro fala, fica com Deus. Agora o pessoal já usa com Deus, é a forma nova de bênção, com Deus. É que assim, fica com Deus, né? Mas é uma tentativa de que, né, pedir que Deus abençoe aquela vida. Exatamente. Pastor Eduardo, temos mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá ouvir para o senhor responder, por favor. Olá, meu nome é Letícia Marçal, eu sou de Goiás e eu tenho uma pergunta a fazer. As maldições hereditárias, elas existem e como fazemos para quebrá-las? Como é que faz para quebrar uma maldição, pastor? Nós já tratamos aqui da existência da maldição hereditária. Para quebrar a maldição, a razão de todas as coisas, aí sim, é a cruz do Calvário. É o sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus que é eficaz, é competente para quebrar qualquer maldição. Ele levou sobre si todas as nossas dores, né? Todas as nossas maldições, todas as nossas dívidas, né? A cédula que era contra nós, né? Ele riscou, ele cravou na cruz do Calvário. Então, a forma de quebrar é achegar-se a Cristo com humilhação, com renúncia, com confissão, com entrega, pedindo o sangue de Jesus naquela maldição. Mas temos práticos, vamos pensar o seguinte, eu descobri que minha bisavó, minha tetravó lá, foi num espaço satanista lá e consagrou os filhos, netos, bisnetos, toda a sua descendência para Satanás. Sim. Pô, eu não tenho culpa disso. Exatamente. Mas como é que eu faço para quebrar? Chegou em mim. Chegou em mim? Chegou em mim. E aí o que eu faço? Eu tendo essa leitura, eu vou diante de Deus e verbalizo isso. Olha, Deus, a minha bisavó consagrou toda a sua descendência no templo de Satanás e é causa de maldição. Isso. Né? Envolvimento com idolatria, feitiçaria, satanismo, toda sorte de ocultismo é causa de maldição. Então, olha, Deus, a minha bisavó se envolveu com tudo isso e consagrou toda a sua descendência e hoje eu me apresento ao Senhor. Isso eu estou dando um exercício prático. Sim. Eu me apresento ao Senhor, me arrependendo pela minha bisavó, por toda a minha ascendência diante do Senhor e peço que o Senhor quebre através do poder, do nome, do sangue de Jesus na minha vida e na vida dos meus descendentes de agora para frente. Isso é prático. Verbalizar isso, Isso, Deus. é muito simples. Não tem que abrir o céu, um trovão descer, um raio, não é nada disso. É você fechar a brecha. É como se você tivesse uma goteira na sua casa, onde a água passa e cai. Aí você vai lá e fecha essa goteira, não tem mais água na sua sala. Agora, a maldição hereditária, falando em termos assim de demonologia, né? É como se tivesse um demônio para aquela família, um demônio que vai seguindo, é mais ou menos assim? Não, como é que é? Na realidade, não é um demônio específico, e sim uma cadeia, vamos falar, uma cadeia de temas, por exemplo, demônios que agem na vida financeira, né? Demônios que agem na vida sexual. Na realidade, eles trabalham por especialidades. Pois é, assim. sexual. Já os espíritos familiares, não. O que é o espírito familiar? O espírito familiar, ele é específico, ele trabalha na sua especialidade. Por exemplo, uma pessoa que está envolvida em vício de álcool, por exemplo, lá um ascendente, lá o bisavô, o espírito familiar, ele passa do bisavô para quem quer que seja, ou avô, ou neto, ou o próprio filho, né? Não precisa obedecer, ele visita lá e vem e visita o outro. Né? E seu espírito familiar, ele é específico. Entendi. Já na maldição hereditária, a gente entende que é por temas, por assuntos, vamos falar assim. Se é que pode se falar assim. É mais ou menos isso. Mais uma pergunta, vamos ali à tela para mais uma pergunta que vem das ruas. Meu nome é Andréia Tadeu, sou aqui de BH. Tenho uma pergunta a fazer. Se cometer um pecado, aí a pessoa se arrependeu, aí esse pecado passará
para a geração futura? Não, em cima do que ela está perguntando, se a pessoa cometeu um pecado, ela se arrependeu desse pecado e confessou esse pecado, aplicou-se o sangue de Jesus, esse pecado eu não me lembrarei mais. Sim. Né? É aquilo que Deus perdoa e esquece. É 1 João 3:8, né? Aquele que está em Cristo Jesus não peca. E se você for aprofundar no cerne, no núcleo da tradução desse texto, é aquele que está em Cristo Jesus não permanece na prática do pecado. Não vive em pecado. Não vive em pecado, que é diferente da iniquidade. A iniquidade, sim. A iniquidade é o quê? São pecados praticados e reiterados. E aí essa iniquidade, sim, ela vai perpetuar e passar para a sua descendência. Mas o pecado confessado, lavado no sangue de Jesus, ele deixa de existir no mundo espiritual e os seus reflexos. Para terminar, pastor, se alguém em casa está preocupado, será que tem uma maldição hereditária? Será que alguém da minha família fez alguma coisa ou consagrou alguma coisa? E essa pessoa não sabe. Tem jeito de quebrar essa maldição mesmo sem saber? O que ela deve fazer? Ela deve contar com o favor do Espírito Santo. Ora, Deus pede o Espírito Santo para mostrar. Ele é que vai nos orientar, ele é que nos dá a direção. Ele é o nosso companheiro de todos os dias, o Espírito Santo. Não é conhecimento, não é bagagem, não é entendimento, é o Espírito Santo que nos guia. Perfeito. O Espírito da verdade nos guiará por toda a verdade. Aleluia. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.